Então, a linguagem e a biblioteca que eu vou resolver fazer aqui o programa, eu usei o Fuzzy na linguagem Python, aqui usando as ferramentas do Google, né, que é a Colab. Então, o problema que eu trouxe para cá seria em qualificar um filme. Por exemplo, lá quando coloca 0 a 5 estrelas, então aqui a gente vai. É um problema que a pessoa vai de 0 a 10, ou conjunto difuso, né? De péssimo, aceitável, ótimo, com a primeira variável, que seria a qualidade da história, e com a qualidade de atuação do elenco, a atuação dos atores. Do universo vai de 0 a 10 e o conjunto difuso é ruim, aceitável e atuação perfeita. Então, a saída desses dois aqui, quando a gente for decidir o valor dessas duas variáveis, vai ter a saída da qualificação do filme, que no caso o filme é ruim, mediano ou ótimo. Então, tem as regras de decisão aqui, né? Se a qualidade da história foi ótima ou a atuação estava perfeita, então a qualificação deve ser ótimo filme. E se a história foi mediana, então a qualificação deve ser média. Se a história foi ruim e a atuação do elenco estava ruim, então a qualificação deve ser ruim, certo? Daqui vamos para o código, no qual aqui eu estou usando o Python para ver o gerenciador de pacote e aqui o Scikit Fuzzy. E com essa biblioteca, com a linguagem Python, a gente começa aqui importando as bibliotecas Fuzzy, né? E aqui começando a criar as variáveis. Quer dizer, as distâncias ali dentro do gráfico, né? Que no final vai fazer virar um triângulo, mas aqui a gente está criando os espaços dentro do gráfico. Que o primeiro aqui é a história, a atuação do elenco, depois a qualificação do filme. Então a história, ela vai ter três aqui, que vai ser péssima, mediana e ótima. E a atuação daí a atuação do elenco, que eu botei ruim, vai de 0 a 5 e aceitável. Quer dizer, esse 0 a 5 vai ser no triângulo, né? Vai ser no triângulo. E aqui o aceitável eu coloquei numa medida gaussiana, aquele gráfico gaussiano, que no caso é bastante usado em médias, e já que aceitável é algo que fica bem dentro da média, então resolvi usar o gaussiano. E a atuação perfeita, né? Que no caso seria um gaussiano, só que tendendo mais para alta aqui, né? E aqui a qualidade e a qualificação do filme, que no final as duas variáveis vão resultar, né? Que o primeiro é ruim, o outro é média e o outro é o ótimo. Então assim, eu já fiz aqui os, os gráficos. No caso eu usei o view para ver como é que ficaria o gráfico, em que tu consegue observar em que se a nota do filme foi 2, então vai ser bem maior probabilidade não, né? Mas aqui vai estar no 60%, ou 0,6, que o filme é péssimo. E se a história for mediana, então a gente já consegue ver isso aqui no pico, né? Bem no gráfico seria mais ou menos gaussiano, como seria isso aqui, né? Mas isso aqui é o triangular. Este é um resultado de Facebook relacionado a. E quando tá na ótima, daí a nota tende a ser 9, 10, daí ótima fica bem por aqui. E aqui eu usei a gaussiana, né? Já que fica no médio aqui na atuação do elenco, em que quando ele fica bem no meio, daí a atuação perfeita eu botei essa tendência aqui, e o ruim indo para baixo. Daí quando chega no 5 fica constante aqui, né? E agora a qualificação do filme, eu botei um trapézio ao invés de um triângulo, porque pode ficar mais tempo aqui dentro da média, né? E quando tá no ruim, que o fuzzy nebuloso, assim, quando a gente bota a nota 6, por exemplo, vai ficar, vai ficar mais na média o filme.
do que no caso seria o ruim aqui. E então, aqui embaixo eu já criei as regras, em que a regra 1, se a história é ótima e a atuação do elenco é perfeita, então a qualificação do filme vai ser ótimo. E a regra 2, se a história é mediana, a qualificação do filme é média. E o pior dos casos aqui, em que a regra 3, se a história é péssima e a atuação do elenco é ruim, então a qualificação do filme será ruim. E então aqui eu coloquei aqui o controlador nebuloso, né, simulando o controlador nebuloso, aquela regra toda de fazer o controle depois do simulador, que no caso tem que fazer isso aqui, depois colocar essa variável criada a partir disto aqui dentro. E então aqui eu já consigo colocar como valor real meio que os valores da nota que eu quero dar pro filme. Se eu achei a nota da história 8 e a atuação do elenco 9.4, então eu dou um computer nesse que no caso seria simulador, dou um computer e printo meu resultado, que no caso é a qualificação do filme, que seria a saída dos dados vindo da variável atuação do elenco e a qualidade da história. E então aqui eu finalizo com a saída 15.2924, que é esse número real aqui que a gente pode observar. E aqui a gente consegue observar também a saída em gráfico no que resultou o nosso código fuzzy aqui dentro. No caso, o ponto parou a área, né, desse resultado, ele parou nessa área aqui na história, que foi o 8 que eu dei, né? E aqui a 9 como atuação do elenco. E então o resultado final vai ser esse 15 aqui, que é a qualificação do filme. Então é isso aí. Muito obrigado e boa noite.